Olá pessoal, estamos hoje em mais um podcast da Roden. Estamos hoje com a convidada Ana, que é analista de vendas na Roden Vidros. Seja muito bem-vinda. Oi Ricardo, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui compartilhando informações. Tá, então pra gente começar, vou te fazer uma pergunta. Há quanto tempo que você está na Roden? Estou há 3 anos na Roden. Sempre trabalhei na mesma unidade, né, que é a unidade da Roden Vidros. Anteriormente a gente estava mais focado nas esquadrias de alumínio e agora atualmente estou nas portas de ACM. E qual foi a primeira impressão que você teve da empresa quando você entrou? Porque assim, como a empresa é fora da minha cidade, então é uma empresa grande, né? Não tinha muito conhecimento, sabia, do grupo, das unidades. Então, digamos que eu cheguei meio de paraquedas, porque eu conhecia outras unidades, outras pessoas, mas na unidade em que eu fui trabalhar eu não conhecia ninguém, não conhecia nada sobre o que eu ia trabalhar, né? Sabia sobre esquadrias e coisas assim, então, até pelo fato da minha formação, então eu já tinha conhecimento, mas foi algo novo e é aquela coisa. Primeiro, uma empresa diferente, uma cidade diferente, primeiro contato com as pessoas, então aquela fase da adaptação, né? Mas depois que pega o ritmo, só vai, né? Você é natural de onde? Eu sou de Rio do Sul. De Rio do Sul. Mas você mora aqui? Não, moro em Rio do Sul. Mora em Rio do Sul. Todo dia se desloca. Uhum. E quando você entrou na Roden Vidros, você esteve no mesma função desde o início? Sim, desde o início. Desde que eu entrei, a gente trabalhou como orçamentista, né? Eu e a minha equipe, sempre como orçamentista. Então, como as esquadrias elas já eram um produto bem técnico, então, com o conhecimento que eu tive da faculdade, então isso auxiliou, né? Então, a gente sempre foi técnico orçamentista. Então, a gente sempre dava o auxílio para os representantes, supervisores, fazia toda a questão de entendimento com o cliente, auxiliar o cliente, fazia a ponte com a engenharia, porque muitas vezes o cliente vinha com uma demanda e a gente tinha que dar uma solução para ele, então a gente sempre tinha esse contato com a engenharia. E agora nas portas de ACM é a mesma forma, só porque querendo não muda o produto, mas a parte técnica, estrutural, continua tudo a mesma. Você é formado em arquitetura? Isso, Aqui na unidade? Que legal. Tá entrando numa parte mais técnica agora. O que é uma porta de ACM e por que esse material ganhou tanta relevância no mercado? Então, a porta de ACM, ela veio como um material premium, né? Como a porta de entrada, ela faz parte de toda a composição da fachada do empreendimento, seja ela uma casa, um edifício, então ela vem para compor. A porta de entrada, ao longo dos anos, né, a gente vê que a porta de entrada ela tem sido monumental, cada vez maior, cada vez mais robusta, e tem aquela questão das intempéries. Então, a porta de entrada ela pega sol, ela pega chuva. Então, muitas vezes a porta de madeira ela não tem essa resistência. E o ACM, ou a gente também trabalha com revestimento em HPL, depois eu vou explicar um pouco sobre os materiais, mas esses materiais eles têm mais resistência, tem uma flexibilidade de texturas, de cores, então, querendo ou não, tudo isso agrega. A arquitetura a gente sabe que é um mundo infinito de possibilidades, a gente sempre quer algo diferente, algo personalizado, algo que tenha a cara do cliente. Chame atenção, né? Exatamente. Então, as portas de ACM, elas são basicamente isso. Elas complementam, né, a parte da fachada e traz uma monumentalidade, né, que a gente chama para a fachada. Daí vem o nome monumental, então. Exatamente, que é o nome da nossa linha das portas de ACM. E quais são os principais diferenciais da porta de ACM em comparação com os outros materiais, como a madeira, alumínio ou PVC? Como eu comentei já anteriormente, né, tem a questão da resistência, da personalização, porque basicamente a porta, que no nosso caso é a Monumentale, né?
ela é uma estrutura interna toda em alumínio. Então, se a gente pode ver aqui nesse protótipo, então essa estrutura interna ela é toda em alumínio. E o que muda é a parte externa, que daí a gente pode fazer o revestimento tanto em ACM quanto em HPL, que basicamente o ACM e o HPL, ele é a parte estética da porta, que é o acabamento, né? Então, a gente tem essa questão da diferença de flexibilidade de opções, resistência. No caso da madeira, a gente sabe que a madeira é um pouco mais sensível à questão de água. O alumínio, a nossa estrutura interna, ela é em alumínio. Só que o alumínio, ela é uma chapa em alumínio, muitas vezes. Ou às vezes tu usa um lambri, ou uma veneziana, alguma coisa assim, tu não tem tantas flexibilidades. E uma porta de entrada, tu tem que ter um tchan a mais, assim, né? Então, a questão do PVC é a mesma coisa, né? Ela segue meio que a linha do alumínio, só que o PVC ele ainda tem a questão do material, né? Que com o tempo ele tem amarelamento e coisa assim. Exatamente. Então, a porta de alumínio, seja ela em ACM ou em HPL, ela tem essa questão da durabilidade, até o conforto, né? Porque a gente tem vários componentes que auxiliam nessa questão do conforto térmico, acústico, sabe? Então, é um pacote, digamos assim. É um produto que chama atenção e tem uma durabilidade maior. Exatamente, exatamente. E como que as portas de ACM se comportam em termos de durabilidade e resistência ao clima? Elas têm assim um período que elas acabam se desgastando ou elas têm uma longa durabilidade de vida? Tanto o ACM quanto o HPL são produtos diferentes, composições diferentes, mas todas elas recebem um tratamento anti-amarelamento, anti-desbotamento. O ACM, a gente trabalha atualmente com a empresa Locomax, e o ACM que a gente trabalha é com o Kynar 500. O Kynar, ele é como se fosse uma espécie de um tratamento no ACM, na qual auxilia com que o desbotamento ele vai acontecer, mas que ele seja mais tardio. Então, o desbotamento ele começa a acontecer daqui a 15, 20 anos. Bem grave, então. Exatamente. Daí também, tudo varia da cor que tu aplicar, os cuidados, né? Não tem alta manutenção, só que tem a questão dos cuidados que também influenciam, né? Então, se ela é uma fachada que recebe sol direto ou não, então tudo isso influencia. Mas ali, normalmente ela começa a ter um desbotamento, e um desbotamento leve, não é visível ao olho nu, entre uns 15 anos para frente. E o HPL da mesma forma. A gente tem alguns modelos de HPL que eles podem ser utilizados para área externa e outros não. Então, dependendo do acabamento, ele também recebe essa proteção para que não tenha esse desgaste. E para quais tipos de obras as portas de ACM são mais indicadas? Como o nosso modelo de porta monumental, ela é um modelo de porta pivotante. São dimensões robustas, porque a gente trabalha com portas de até 2 metros de largura por 7 metros de altura. Portas bem grandes. Exatamente. É um produto mais premium, né? Questão de revestimento, composição. Então, assim, ela tem um valor agregado. E até pelo fato da personalização e tudo mais, né? Então, normalmente o público que procura são públicos de médio, alto padrão, residências, edifícios, condomínios, então, mas normalmente a faixa é o médio alto padrão, justamente pela robustez da porta e tudo que a gente pode personalizar puxador, cor, o material, um acabamento, um friso. A gente tem uns padrões de catálogo, mas se o cliente tiver um projeto personalizado, a gente também consegue atender, então tem toda essa flexibilidade, né? Então, a Roden é bem flexível com isso. Exatamente. E quais as tendências de design com a ACM têm se destacado atualmente? A questão de cores, as cores padrões, né, que são as cores sólidas, normalmente o que é o carro-chefe são as tonalidades de cinza, né? Que é o que mais é comercializado. Mas tudo depende
muitas vezes da arquitetura do empreendimento, de qual modelo o cliente vai querer, porque, por exemplo, a gente tem o modelo com Boissy. Então ele é algo mais contemporâneo, algo mais... Então, normalmente eles gostam de uma cor mais neutra, uma cor mais creme, algo assim. Os modelos com friso, dependendo do modelo do friso, daí já vai mais pro cinza. Às vezes a gente tem os acabamentos também no amadeirado, no HPL tem os modelos que imitam pedra. Então também, tudo vai do modelo da porta, o que combina mais, o que orna com a arquitetura do empreendimento. Então, mas a gente tem bastante variante de cor, tanto no HPL quanto no ACM. Tem texturas diferentes, até eu trouxe alguns modelos aqui. Por exemplo, no HPL, a gente tem esse HPL Nano, que ele tem um toque, pode colocar o dedo e ele não marca o dedo. A gente tem isso no ACM também. São materiais com valores um pouco mais agregados, né? Mas são opções. Então, por exemplo, esse HPL aqui também, ele imita a pedra. Então, se tu ver, tu consegue ver tipo, os veios da pedra. Realmente. Exatamente. Ele traz realmente o real do material pra ti, sabe? Porque assim, tu vai colocar, vai fazer uma porta pivotante, por exemplo, e colocar uma pedra. A porta fica extremamente pesada. Então, e além do valor, né? Então, tu consegue trazer o mesmo visual para uma porta, por exemplo, utilizando o HPL, fica muito mais leve, muito mais acessível, né? E tu consegue ter o mesmo material. E da mesma forma o ACM. Esse daqui é um ACM fosco. Todo o ACM que a gente recebe, ele vem com esse plástico de proteção, ele é retirado só após a instalação da porta, quando ela está totalmente finalizada, quando a gente vai fazer a entrega para o cliente, daí a gente retira esse plástico para evitar qualquer dano, né, no ACM ou qualquer coisa assim. E daí a gente tem também as cores sólidas, que são as cores padrões, né? Então também tem uma infinidade de tonalidades. E daí mesmo ele sendo fosco, ele não marca tanto a digital, né? E daí também a gente tem os puxadores, tem puxador cava, tem puxadores externos, então... É um catálogo bem amplo. Exatamente. E qual que é o principal público que aparece? Geralmente é o arquiteto que entra em contato ou acontece algum cliente final aparecer? Tem cliente final também, então... para o cliente final a gente criou a base do catálogo, digamos assim. Então, por exemplo, o cliente ele quer uma porta de ACM para a casa dele, mas ele não tem noção. Então, no catálogo a gente tem os modelos de friso, de puxador, de cor, para ficar mais fácil de identificar. Exatamente. Normalmente o que vem do profissional, o arquiteto, o engenheiro, normalmente é mais arquiteto, né, que especifica. Aí já vem o projeto da porta, porque daí ele já faz o projeto baseado na fachada da edificação. Então, com o puxador específico que ele quer, com a cor específica, os frisos ou os trabalhados, a gente tem a opção também de colocar, por exemplo, se o cliente quiser um recorte, que ele quer colocar um vidro aqui no meio, a gente pode colocar. Então, quando vem do profissional, ele já vem mais especificado. Mas a gente tem todos os públicos. Você como arquiteto, então acho que quando a informação chega para você, você já compreende. Porque Sim. A gente olha uma pessoa que não tem conhecimento, assim, acha que estão falando outra língua, mas... Exatamente. Então, o arquiteto chegar até você, então é bem prático. Você já vai ter com a informação pronta. Mas toda a nossa equipe interna, ela já tem essa capacitação. Então, treinamento. Exatamente. Porque assim, como é um produto que tem uma infinidade de possibilidades, tem a questão da porta em si, a estrutura da porta, então tudo isso tem que ser pensado. Então todo o nosso time interno ele já tem esse conhecimento, porque imagina, o cliente chega, pergunta um negócio para ti, espera um pouquinho que eu vou ter que ver. Às vezes é uma coisa básica, é uma coisa básica que tu já consegue responder na hora. Se for alguma coisa que mexe na estrutura da porta, aí sim a gente precisa verificar com a equipe de engenharia. Mas algo mais simples a gente já consegue resolver ali. Então, todo mundo tem esse conhecimento para isso. Um atendimento bem especializado, então. Exatamente. E o que torna a linha Monumental uma escolha tão valorizada para arquitetos? Eu acho que é
tudo o que a gente falou, né? Porque eu acho que a principal é a questão da personalização. Tanto questão de medida, de textura, de friso, de qualquer coisa que a gente quiser colocar, os componentes também. Então a gente tem a possibilidade de colocar uma fechadura digital, a gente tem a possibilidade, porque daí como a porta é pivotante, então a gente utiliza normalmente o pivô convencional, que é de inox. Mas se o cliente quiser colocar um pivô automático, ele pode também. Então ele só chega e encosta na porta, com um toque a porta abre e depois ela fecha sozinha. Então a gente até teve a demanda de um cliente que a gente vai fazer a instalação no começo do ano, que o cliente era um edifício, ele pediu o pivô automático e integrado com o Face ID. Então o morador ele chega, reconhece o Face ID, a porta abre, depois de um determinado tempo ela fecha, então o morador não precisa pegar a chave ou digitar senha ou fazer qualquer coisa, que a porta abre e fecha sozinha. Não vai nem precisar tocar na porta, Exatamente. Então é só chegar. Então tem todos esses pontos que são pontos positivos, né? A tecnologia à frente da roda. Exatamente. E quais as dúvidas mais comuns que os clientes têm sobre a porta de ACM? Então, a questão da porta de ACM, muitas vezes o cliente pergunta o que é uma porta pivotante. Ele está acostumado com uma porta de giro normal, com dobradiça e coisa assim, né? Então, uma porta pivotante, basicamente, ele não tem as dobradiças nas laterais, justamente por proporcionar dimensões maiores. Então o pivô ele sempre vai ser deslocado conforme a medida da porta, né? Porque tem o eixo, né? Então que ele precisa ter de equilíbrio, e todo o peso ele fica em cima do pivô. Então tu tem essa flexibilidade de medidas, de peso, sem limitação alguma, porque não tem aquela coisa, será que a dobradiça vai aguentar? E todos os pivôs que a gente utiliza, o pivô ele é compatível com o peso da porta. Porque como a gente tem essa diversidade de medidas, então também tem a diversidade de peso. Então a gente não vai usar, por exemplo, um pivô que aguenta a porta de 7 metros de altura para uma porta de 2,5 metros. A gente vai estar super faturando o produto do cliente. Então tudo é compatível. E da mesma forma, a gente não vai usar um pivô que não suporta os 7 metros numa porta de 7 metros. Então, o conforto dela na utilização é super, super prático, super simples. Eu imagino como uma porta, às vezes, vai até 7 metros, o produto, o HPL, o ACM, ele torna mais leve, mas uma porta de 7 metros ainda assim ela é pesada, né? Exatamente, porque tem toda a parte da estrutura, né? Então, a parte de alumínio interna é um peso, o revestimento externo, se tu pegar o ACM assim, ele é leve, só que tu imagina 1,5 metro por 7. Aí tem mais os componentes, aí tem mais o perfil, então tudo isso, né, vai influenciar. Exatamente. Outra pergunta muito comum é se o ACM ele é resistente, como tu falou, a questão até de desvoltamento, de qualquer coisa assim. Então, como eu já expliquei anteriormente, ele é sim resistente. A questão de riscos também, ele tem uma resistência. O HPL ele tem uma resistência ainda maior, até pelo processo de fabricação dele, né? Porque o que muda do ACM para o HPL é que o ACM ele é uma composição de 2 chapas de alumínio com polietileno no meio. Então, esse daqui é uma composição diferente, porque querendo ou não, a superfície ela é em alumínio, então ela é resistente, ela não risca, a menos que tu pegue algo pontiagudo, alguma coisa assim, né? Em compensação, o HPL, ele é uma composição, basicamente, o que a gente diz, o ditado popular, né? As palavras populares, ele é o papel com uma cola de alta compressão. Então, eles são várias folhas de papel e a cola e comprime. Então, a resistência do HPL ele é ainda maior do que o do ACM. Aí tem a questão, todo produto um pouco mais premium tem a questão do valor, né? Mas resistente, ambos os produtos são. Aí outra coisa que eles perguntam muito, essas portas são seguras? São seguras sim, todos os componentes que a gente utiliza, eles são próprios,
para a porta, para a dimensão, para o peso, tudo compatível. A mesma forma, a estrutura interna, então não é, digamos, 2 tubinhos de alumínio revestidos. Então a gente tem toda uma estrutura interna, como a gente diz aqui no palavreado um pouco mais técnico, a gente diz que parecem treliças na parte interior, que são os perfis, eles são na diagonal, onde eles fazem o travamento da porta. Então tudo é tecnologia, por isso que eu falei, a porta de ACM, ela é um produto técnico, então tu tem que entender também sobre o produto. E qual seria o principal motivo para recomendar uma porta de ACM para quem está escolhendo a porta principal da sua casa? Eu acho que é um pouco de tudo que eu já falei, né? A questão da personalização, tu vai ter uma porta única, mesmo que pegue, por exemplo, um modelo de catálogo. Eu vou escolher esse friso, mas dificilmente alguém vai ter o mesmo friso que tu escolher, a mesma cor, o mesmo tamanho, o mesmo puxador. Sempre vai ter algo que vai diferenciar e que vai ser única. Então, a porta, como a gente diz, a gente trabalha muito com a personalização, que é trazer o único para o cliente, né? Que é o cliente ter a porta dele. É como se fosse uma assinatura. Então, por isso que a gente tem infinitas possibilidades, né? E isso traz algo único para o cliente, algo que complete a fachada dele, o projeto arquitetônico dele, e acho que isso já diz muito sobre a nossa porta. É um produto que vai trazer um valor agregado muito grande à obra, né? Exatamente. E agora voltando um pouco mais para o pessoal aqui, qual a conquista profissional que te deu mais orgulho dentro da Roden? Eu acho que é o conhecimento sobre todos os produtos, porque eu sempre fui uma pessoa um pouco mais técnica, eu gosto de entender a funcionalidade das coisas, né? Então, desde a parte das esquadrias, agora nas portas de ACM, então, realmente não é só tu chegar e ofertar o produto para o cliente, tu dar uma solução para o cliente. Então, a gente já teve várias obras fechadas, na qual o cliente pediu tal tipologia e depois, a gente sabe que durante a obra tudo muda, né? Então, depois teve uma alteração, o cliente teve que alterar aquela tipologia. E agora, como é que eu faço? Então, eu acho que a melhor satisfação é tu dar uma solução, você mesmo dar uma solução para o cliente e o cliente ficar satisfeito com aquilo e aprovar aquela solução. Entender o seu produto. Né? Exatamente. E para quem quer trabalhar aqui, qual o melhor conselho que você daria? Como eu falei, eu acho que esse fato de ser uma pessoa técnica, a empresa, ela dá muitas oportunidades. É aquela questão, tu tem que ir atrás, nada cai do céu. As oportunidades. Exatamente. Então, eu acho que a cultura da empresa é muito de tu aprender, de tu sair daqui entendendo tudo, né? Então, é muito daquela questão de, eu não vou me acomodar e esperar que alguém vai vir me ensinar aquilo. Ou, por exemplo, eu tenho que entender o porquê que esse perfil aqui tem uma funcionalidade importante na porta, que às vezes pode ser um diferencial do concorrente. Às vezes pode ser algo que o cliente nem sabia que podia ser importante e ele chega lá e diz, a Ana da Roden me mostrou que se tiver isso daqui é um diferencial na minha porta. Então, tudo isso eu acho que agrega para o currículo e a Roden dá essas oportunidades, né? A Roden, eu não digo só a Roden como empresa, eu acho que todas as pessoas que trabalham na Roden, elas não se acanham em te ensinar, em te ajudar. Tu tem que ter a força de vontade, mas nada passa em branco, né? E era isso hoje, Ana. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Agradeço a todo mundo que assistiu aí. E aguardamos o próximo episódio.